E gaps? O que são gaps? Vou ler primeiro a definição do livro e depois eu mostro para vocês na tela. Gap é um espaço, um intervalo entre quaisquer preços no gráfico. Um gap de abertura é uma ocorrência comum e estará presente caso a abertura da primeira barra do dia ocorra além da máxima ou da mínima da barra anterior, que foi a última barra do dia anterior, ou do dia inteiro. Um gap de média móvel ocorre quando a mínima da barra está acima de uma média horizontal ou descendente, ou quando a máxima de uma barra estiver abaixo de uma média horizontal ou ascendente. Gaps tradicionais, que são os de rompimento, de projeção ou de exaustão, em gráficos diários, têm seus equivalentes em gráficos intradiários, na forma de várias barras de tendência. Gap é um intervalo, qualquer intervalo. Como assim, Otávio? Assim, esta barra não abriu aqui e ela não deslocou o preço até aqui porque ela fechou aqui. Então, produziu-se um intervalo entre o preço de abertura e o preço de fechamento. Este intervalo leva o nome de gap. A barra seguinte abriu praticamente abertura 5.205, fechamento 5.205. Esta barra abriu exatamente no preço em que fechou esta. Então, não ficou um intervalo entre o fechamento de uma barra e a abertura da outra. Então, eu não tive gap entre a barra. Mas o preço continuou se deslocando, portanto, até aqui, quando essa barra fechou. Então, esse intervalo que começou a se formar lá, até o fechamento da 23, ele estava aqui. Era este tamanho de intervalo. Veja, 5.219, 5.197. Esse intervalo aqui é um gap. Porém, a barra 24 abriu exatamente no fechamento da 23 e fechou um pouco acima, reduzindo o intervalo. Agora, o meu intervalo está reduzido. Porém, com a abertura da 25 e o fechamento da 25, e depois o fechamento da 26, e depois o fechamento da 27 e o fechamento da 28, eu voltei a expandir o intervalo entre este preço e este preço. Portanto, o gap aumentou de tamanho. E depois, com a formação da 30 e da 31, eu reduzi o intervalo e o meu gap diminuiu de tamanho. Gap é qualquer intervalo deixado pela variação do preço. Existe gap na barra, que é produzido pelo deslocamento que a própria barra gera no preço. Existe gap de barra, que é entre o preço de fechamento de uma barra e o preço de abertura da seguinte. Existe gap entre os dias. Existe gap entre as pernas. Existe gap entre os swings. Então, gap é qualquer intervalo que a gente consiga medir aqui. Então, veja só, entre a mínima desta barra e o fechamento desta barra 17, havia um gap. Por quê? Esta foi a mínima, este foi o fechamento. Eu posso olhar gap do fechamento para o fechamento, da mínima para a mínima, da abertura para o fechamento, da abertura para a mínima, não importa. Qualquer deslocamento que produz intervalo é um gap. Então, existia aqui, nesta mínima, um preço. Este preço foi deslocado até aqui embaixo. Produzimos um intervalo. Com esta perna de alta, nós devolvemos o preço lá para aquele nível. E, ao fazer isso, a gente fechou o gap. Aquele intervalo que existia deixou de existir.